Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 17, versículos de 22 a 27, que nos diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. O texto está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós temos um dos 3 anúncios da paixão, que é quando Jesus afirma para os discípulos que ele infelizmente terá que morrer. Nós vemos aqui que os discípulos ficam tristes. Interessante, né? Jesus anuncia a ressurreição, que é muito mais importante para a dinâmica da fé do que a própria vida de Cristo, mas os discípulos se apegam à morte. Nós temos esse grande defeito. Por que muitas vezes, embora sejamos cristãos e acreditamos na vida eterna, para nós o momento do luto é algo tão doloroso e parece que ele carece de sentido? É porque parece que nós tapamos os nossos olhares para a palavra ressurreição. Para a gente, amados irmãos e irmãs, a morte não é o fim. A morte é apenas um momento que todos nós vamos ter que passar, mas que acima da morte está a vida eterna. Nós não podemos ficar como os discípulos, presos apenas à morte, porque nós estamos felizes pela vida e por aí vai. Mas nós precisamos lembrar que acima da morte está a ressurreição, e nós cremos na ressurreição da carne. Inclusive dizemos isso no credo. Em um segundo momento, a dinâmica da leitura vai para a questão da cobrança de impostos do templo. Vamos lá. Como é que funcionava a dinâmica de cobrança de impostos naquele tempo? Não é muito diferente de hoje, né? Mas existiam realidades bem específicas e eu quero te ajudar a entender. Nós temos cobradores de impostos dentro do Império Romano, que eles faziam o quê? Eles iam para as casas das pessoas e cobravam impostos por elas, mas não só nas casas. Existiam situações em que quando alguém estava passando no meio da rua, eles podiam cobrar imposto, tipo uma espécie... esqueci a palavra, porque aqui na Paraíba não tem pedágio, né? Na parte das pistas. E naquele tempo, uma pessoa que estava andando a pé, que ela passava com suas coisas do comércio, por exemplo, muitas vezes ela tinha que pagar imposto, para vocês terem noção. Tem outras situações bem específicas que se cobrava imposto por coisas bem absurdas. Então, e se tirava, inclusive, uma porcentagem muito alta da mão desse povo. Ou seja, essa cobrança de imposto, ela era totalmente degradante para a vida daquelas pessoas. E para piorar a situação, o Império Romano nem sempre devolvia esses impostos em formas de bens, né, em forma de saúde, de educação. Então, assim, era uma coisa bem delicada. Não muda muito de hoje, não muda, mas assim, os tempos mudaram. Vamos colocar apenas isso, tá certo? Não vou entrar em discussões de análise do tempo de hoje, porque não convém aqui para o vídeo. Mas no templo também tinha imposto. Então existia uma aliança, no final das contas era uma aliança, né? As lideranças religiosas daquele tempo muitas vezes faziam acordos com o Império Romano para viabilizar aí uma espécie de liberdade religiosa. Então o que é que eles faziam? Vamos cobrar imposto do povo aqui no templo. As pessoas muitas vezes teriam que pagar determinados impostos em dias religiosos, quando vinha peregrinação para Jerusalém, por aí vai. E aí, uma parte desse imposto, por exemplo, também é para o Império Romano. Então tinha todo um esquema aí por trás. E o povo chega para os discípulos e questiona: Jesus não paga imposto não? E os discípulos dizem: não, ele paga. Aí vem agora a conversa com Jesus. Jesus fundamenta que não tem para que isso. Porque esse povo não é mais estranho ali. Mas pelo contrário, nós somos agora filhos do próprio Deus. Mas Jesus diz, né, a seguinte expressão, né? Para não escandalizar essa gente, bora pagar. Aí vem aqui uma figura, né,
de um tal de um peixe que aparece, que se tira dentro dele a moeda, e aí vocês podem pagar. Esse peixe, inclusive, é uma referência à Eucaristia, porque, para quem não sabe, como os cristãos naquele tempo não podiam verbalizar muitas vezes que eram cristãos, porque senão eles seriam perseguidos, eles tinham um código. Alguém desenhava no chão uma parte de um peixe, e aí se a pessoa completasse, essa pessoa dizia, você é cristão. Tudo isso porque um peixe, ele está dentro da água e ele ganha vida na água. Então, para simbolizar o batismo, nós ganhamos vida a partir do batismo, quando somos imergidos nesta água. E aí, diante desse peixe, vem aqui a ideia de que a moeda aparece, a moeda paga o imposto de Jesus e paga o imposto dos discípulos. Então, Jesus seria um cidadão coerente, que fazia aquilo que o judaísmo também falava, e de fato Jesus era judeu. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é fazer uma ligação da primeira parte da leitura com essa segunda parte, no aspecto de que os discípulos são filhos. Porque para nós, quando é que nós somos filhos? Quando nós somos batizados. Aqui os discípulos não foram batizados a não ser pelo batismo de João Batista. Não vemos dentro do relato do Evangelho a visão sacramental do batismo, e isso vai sendo visto depois, lá de Atos dos Apóstolos. E como é que a gente já vê aqui a dinâmica de filho? Nós somos filhos quando nós somos enxertados em Jesus. E isso só é possível por causa da ressurreição. Na primeira leitura, Jesus fala que vai viver a ressurreição. E por que ele vai ressuscitar? Por que ele morre e ressuscita? Para que nós não sejamos mais escravos, para que agora nós sejamos livres. E aí combina perfeitamente com a segunda parte da leitura. Quando eu entendo que eu sou livre, e aqui no contexto bem da comunidade de Mateus, eu sou livre de uma visão religiosa do judaísmo naquele tempo, eu sou livre de uma visão errada da sociedade que o Império Romano pregava. Trazendo para o tempo de hoje, nós somos livres de uma dignidade desordenada, nós podemos ser livres do pecado, nós podemos ser livres de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós podemos ser livres para sermos felizes e para irmos para o céu. A morte e ressurreição de Jesus, a cruz, é como se fosse uma grande chave que abre um cadeado que nos prendia à vida velha e que não nos permitia dar passos em direção a uma nova vida proporcionada pela pessoa de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, temos que todos os dias bendizer e louvar ao Senhor, porque Ele deu sua vida por nós, para nos garantir esta liberdade. E linkando com a primeira leitura, que eu sei que é importante quando a gente faz esse elo, né? É interessante recordar muito bem que o profeta Ezequiel, ele estava preso no exílio, mas Deus ainda fala com ele. Nós somos estrangeiros aqui na terra, nós estamos, aspas, presos aqui na terra, mas pela morte e ressurreição de Jesus, a liberdade de um dia podermos ir para o céu existe e ela é real. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.